Olá, a paz, boa noite. Estão me ouvindo bem? De verdade? Levante a mão esquerda. Quantos estão me ouvindo bem? Ouvindo? Que bom, né? Eu hoje vou falar numa reflexão. Eu tenho pensado, meditado nesse texto que eu vou ler desde final de dezembro, janeiro, fevereiro. Eu tenho ruminado esse texto, ainda mais agora. Quem assistiu ou está assistindo Gênesis? Tem alguém aí assistindo Gênesis? Bacana, né? Quero falar nesta noite, rapidamente, sobre Noé. Grande lição que a gente aprende ali. E bem antes desse filme, o Espírito Santo de Deus me levou a meditar nesse texto aqui e também lá em Gênesis. Gostaria que vocês abrissem comigo aí a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, e nós vamos ter uma reflexão breve, profunda. Se fosse possível, eu passaria uma manhã toda fazendo um estudo bíblico com vocês. Essa madrugada, início da madrugada, meia-noite, 1h, estava numa vigília online, dando estudo bíblico. Me convidaram como diretor de jejum e oração da DONEP do estado do Paraná. Ali tenho ministrado estudos bíblicos, orando, dando aconselhamento. Ficamos até 1h falando a respeito da oração. Eu gosto, já falei para vocês, gosto de ler biografias ou autobiografia. Vejo quanto o nosso Deus é real, é poderoso, e aquilo que ele fala lá em Efésios 3:20, realmente ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera em nós. Então você tem que acreditar que Deus te deu graça nesta noite para você vir aqui e ouvir algo especial, não do Valdir, mas de Deus, ao teu coração, a tua existência. Quem saiba os dilemas que você está enfrentando, os desafios. E aliás, eu gostaria, propondo que o tema desta noite, da nossa reflexão, seja o desafio de ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Olha que diz ali no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Apenas até aí. Eu queria desenvolver com vocês essa reflexão nesse título, nesta noite, nesse tema: o desafio de ouvir a voz de Deus. O desafio de obedecer. Agora lá no livro de Provérbios, capítulo 4, Provérbios capítulo 4, eu gosto dessa tradução aqui. Essa tradução é uma Bíblia nova que eu comprei recentemente, Bíblia Sagrada, letra gigante, né? Que é a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 23: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Crendo que nós deixamos nossos lares para vir nesse local consagrado ao Senhor, buscar a sua face, acreditando nisso piamente, eu queria que você, mesmo como está sentado, curva a sua fronte, fale com o Senhor Deus, para o Senhor Deus te falar nesta noite, falar com você se tem algum pecado dentro de você, que algum comportamento, que algum pensamento que faz assédio com você, um pensamento que não agrada ao Senhor,
Mas esse pensamento vem de uma maneira automática, de uma maneira intrusiva. Ocupa teu pensamento e você vai entendendo que aquilo não agrada a Deus, aquilo é um pecado. Às vezes, a nossa consciência está assim, e o nosso comportamento vai se desenvolvendo em um comportamento que não agrada ao Senhor, e nós não entendemos por que Deus não ouve a oração, Deus não responde a nossa oração. Aí nós vivemos aquela síndrome que eu tenho dito, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Isso é uma mentira diabólica. Deus está com você, Deus está conosco. E quando nós nascemos de novo, nova criatura através de Jesus, o Senhor Deus nos dá ouvidos novos para ouvir a sua voz. Jesus mesmo disse que as minhas ovelhas me ouvem e me obedecem. Então curva a sua fronte, tenha um instante com o Senhor Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te revelar alguma coisa, aquilo que povoa a tua mente, aquilo que tem dirigido o teu caminho. E você diga: Deus, eu quero te ouvir, me ajude, Deus, me capacita, Deus, te obedecer, e me ajuda, Deus, a construir alguma coisa. Deus está aqui. Senhor, deixamos nossos lares, embora que num espaço de tempo muito pequeno, estaremos aqui para te cultuar, te buscar a sua face. E nesse instante quero rogar perdão para todos nós, teu povo que aqui congrega, teu povo que não pôde vir, e também, Senhor, pedir um avivamento, um renovo, Senhor, um renovo, aquele desejo santo de estar na tua presença, aquela fome insaciável de te conhecer cada vez mais, bem como, Senhor Deus, ter uma vida que te agrade. Tu és bem-vindo, Espírito Santo e amado. Fala-nos no recado para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então veja só, quando nós lemos aqui Hebreus, pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus. Então eu comecei a meditar, refletir na vida deste homem, Noé. Veja lá em Gênesis, quantos anos ele viveu, os filhos dele, os herdeiros dele, quanto tempo. Mas o que me chama a atenção, eu fiquei inquietado, incomodado em ouvir Deus, quando diz aqui o texto, que Noé ouviu os avisos de Deus. Aí fiquei pensando, o que o povo de Deus, que é você e eu, somos nós, o que nós temos escutado, nesse momento que Brasil, Foz do Iguaçu, Brasil, o mundo inteiro está vivendo essa coisa inédita, de uma pandemia, de um coronavírus. A última ocorreu lá, chamada aquela gripe espanhola. Mas hoje, quando até outro dia eu li, não vi, eu li uma reportagem que em uma determinada rede de televisão, se parasse de falar no jornal das 20 horas da Covid e do governo do Bolsonaro, não tinha mais notícia. Então é quase uma hora e pouquinho, só se fala de Covid e se fala do governo do Bolsonaro. Então, nós, o povo brasileiro, o povo de Foz do Iguaçu, nós, povo do mundo inteiro, tem escutado rica e poderosamente a questão agora da vacina. E a gente também, além de pastor, como psicólogo, ligam para a gente atende no consultório sobre esse medo de viver a vida.
essas notícias negativas, o pastor Rodrigo disse no final do ano, no início do ano também, reforçou, preste atenção com quem você tem andado, preste atenção daquilo que você tem dado mais razão, vazão de ouvir. E quando a gente lê aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, ele vai dizendo o seguinte: olha aquilo que você pensa. O teu pensamento vai direcionar, vai dirigir a sua vida. E como é que a gente vai pensar pensando? São as notícias que a gente ouve, são os recados que vêm, o que lemos, e vamos dando importância para aquilo vai dirigindo a nossa vida. E nesse contexto aqui, eu quando li, reli, perdi quantas vezes li os textos que mencionam Noé, tanto aqui em Hebreus como lá no livro de Gênesis. E também viajando ali naquele filme ali que está sendo passado, né? Em Gênesis. Eu me tornei um colega, um amigo de Noé, apenas observando. E fiquei pensando, que loucura que ele fez, gente. Absurda. Não há raciocínio humano para entender aquilo, a não ser por uma única perspectiva, um único olhar, uma única possibilidade. Algo sobrenatural, fenomenal, através daquilo. Olha, ele ouve, ele recebe um recado, recebe um aviso de construir uma imensa barca para salvar os animais, porque viria o juízo, quando que, naquele momento, naquela circunstância, naquela situação, não se conhecia a chuva. Não se conhecia a chuva. Não sabia que era chuva. E ele morava dezenas de quilômetros de rio, de mar. Mas ele ouve os avisos de Deus. Hoje é domingo, mas na segunda-feira, de madrugada, antes de orar, fui acordado com o aviso de Deus. Uma palavra apareceu na minha mente e eu acordei. Sabe qual foi a palavra? Morávios. Eu não vou falar aqui o que significa morávios. Uma coisa muito linda, bacana, pietista, você vai consultar, escrever, perceber na sua casa. Quem foram os morávios? Olha, eu saí da faculdade de teologia em 1980. Estudei em Morávios. Depois nunca mais, mas eu estou entendendo que essa palavra referente aos morávios, Deus está me falando. Deus está me falando. E olha, toda vez quando você ouve a voz de Deus, isto deixa você em crise. Está entendendo? Como assim em crise? A Bíblia não diz, mas eu não tenho nenhuma dúvida de falar que Noé vivenciou uma crise tremenda. Eu me lembro, a pastora Tânia não pôde vir hoje, me lembro quando nós nos casamos, fui ordenado pastor metodista, trabalhava também no Banco do Estado de São Paulo, Banespa, mas aquela impressão, Deus me falando, Tânia, amor, bem, Deus está me falando para sair do banco, para pedir demissão e viver totalmente da dependência dele. Pena que ela não está aqui, mas manda o WhatsApp, pergunta para ela, ela dizia o seguinte: você ficou louco, Valdir? Olha o salário que você tem, olha a segurança financeira que nós temos, por nossos filhos, estava nascendo o Rodrigo, para com isso. Queridos, foram praticamente 7 anos falando com Deus, até que em última instância, quando ela ficou grávida, não sabia, eu fiz um pacto com Deus. Vocês já sabem a história. Deus, se for uma menina, se a Tânia quiser me separar, ela dizia o seguinte: Valdir, se você sair do banco, eu me separo de você. Está aí o filho dela, não é isso, pastor Rodrigo? Lógico que eu não entendia a cabecinha dela como filha do gerente da Votorantim, a segurança que dava, tudo mais, e experiências que a gente foi adquirindo que nós não tínhamos ainda, mas eu tinha convicção absoluta que Deus estava falando comigo
por mim para deixar tudo e depender totalmente da ação, da graça, do amor, da compaixão, da misericórdia dele. Eu ouvi a Deus. Então isso me deixou em crise. Saio ou não saio? Deus, é o Senhor que está me falando até quando eu pedi um sinal. E a Bíblia fala, nos recomenda, quando você ouve Deus, não tem aquela convicção, peça um sinal de Deus. Lembram de Gideão? Qual foi o sinal que Gideão pediu? Está lá na palavra de Deus. E tem outros sinais ali. E eu pedi que, se fosse menina, pediria a demissão voluntária do banco. Quando nasceu a Karen, a Tânia descendo do hospital, na escada do hospital, a Tânia falou assim: mas Valdir, pare uma vez por todas de deixar o banco. Olha que eles pagaram para nós. Foram 7 dias de vida, alegria. No 7º dia, estou trabalhando, a Tânia me liga: bem, corre para casa que a nossa nenê está esquisita, com febre e gemendo. Fomos direto lá pro médico para encurtar. O médico falou assim: ó, papai e mamãe, vocês vão ter que deixá-la. A Tânia cortou: doutor, tudo, mas por favor, menos interná-la. Daí ele terminou a frase: passe então, vão para casa, passe numa funerária, deixe o caixãozinho dela encomendado, porque é praticamente irreversível. A história é que a Tânia ficou no hospital, não dormia, ficou lá, foram 7 dias. No 7º dia, na virada da sexta para o 7º dia, de madrugada: Tânia, a tua vida, a minha vida, dos nossos filhos, Rodrigo, Daniel e a Karen agora, está na mão de quem? De Deus. Você sabe, se for necessário, o banco paga para a gente ir para os Estados Unidos, no melhor médico, no melhor hospital, é convênio. Eu sei, mas acontece que eu fiz um voto com Deus. Lembra que desde quando a gente casou, estou falando, Deus tem me falado de uma maneira assim impressionante, imprimindo na minha mente, no meu espírito, de depender dele. Eu tenho certeza que é isso, mas eu fiz um voto. Se eu fosse uma menina, ia pedir demissão. Você fez um voto, não me falou nada. Que adianta? Adiantaria alguma coisa? Amanhecendo o dia, vá lá e peça demissão. Amanheceu 7 da manhã, dormimos no hospital. Ela falou assim: Valdir, eu não dormi, não sonhei, mas que eu vi. O que você viu? Eu vi 7 vultos encapuçados, andando ao redor do berço. Alguém estava dando uma ordem e eles atiraram-se assim para a janela abaixo. Eu fui pedir demissão, o gerente não quis me demitir. Vieira, me chamava de Vieira, era o número 1 de vender seguros. Vieira, você ficou maluco? O que é isso? Não, vá para casa, vai lá para o hospital, cuide da sua filha. Não, dá licença, eu tenho a minha própria solicitação de demissão até o dia de hoje. E agora já se passam. A última vez que registraram a minha carteira foi em maio de 1987. Para 2021, são quantos anos? 30 e... Aí eu faço uma retrospectiva de pensar lá atrás, numa reminiscência, não com saudade do passado, não amarrado no passado, mas eu percebo a graça de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia do Senhor e a fidelidade de Deus. Quando a gente ouve a sua voz, tenha certeza que Ele está na direção, que Ele vai entrar com provisão, vai entrar com libertação. Cuidado, está aí o resultado. Pastor Rodrigo, Daniel, a Karen, cada um bem casado, graças a Deus, os netos estão aí, cada um com sua casa, seu carro, e amando ao Senhor. Agora você tem que entender uma coisa: quando você tem certeza que é Deus que está te falando, a voz de Deus, você enfrenta uma crise, mas ela é acompanhada de muita paz, de muita paz. Nada deste mundo tira a sua paz. Sabem por quê? Você vai entendendo que quando Deus direciona a luz do caminho para você, você só tem que crer e percorrer nesse caminho. E foi justamente isso que aconteceu com Noé. Ele ouviu os avisos de Deus. Como disse para vocês, eu estava essa madrugada fazendo vigília em online, né? Estou 32 anos nessa associação, que não é a igreja, não é partido, nada, é a DONEP. É linda a história da DONEP. Quando eles começaram, o Demo Chacarenha começou a DONEP, iam já, depois de um ano iam fechar, que não dá mais nada.
foi momento de chacota, de zombaria, mas ele tinha convicção. Aí, como é que eles iam escrever os testemunhos? Mais ou menos assim, ó. Tinha um empresário lá em Curitiba, e quando foi dormir, porque no sábado iria participar da última reunião, quando ele foi dormir, ele ouviu uma voz. Ele era dono de uma gráfica, tentou dormir, não conseguiu, e aquela voz que ele tinha que sair de lá, viajar a noite inteira para colocar à disposição do Demo Chakarian a gráfica dele. Então ele viaja a noite inteira, chega cedo, era mais de 650 quilômetros, participa da reunião no início da noite e diz assim: Demos, não consegui dormir. Quando fui deitar, ouvi a voz, e a voz é que eu tenho que deixar a minha gráfica à tua disposição. Eu sou empresário, você com a associação não sei o que. Aí a Rosa, esposa do Demo Chakarian, olhou para o Demo Chakarian, sua esposa, e falou assim: amor, olha aí Deus falando conosco. A voz. Aí sabe o que aconteceu? Existe uma revista chamada A Voz, na Dunep, que conta ali 4 depoimentos de vidas, e aquilo a gente recebe de graça. A voz, Deus fala. Eu estou lendo um livro, relendo pela terceira vez, do Jacques Deere, ou Jacques Deere, Surpreendido pela Voz de Deus. Ele está velhinho, um teólogo muito capacitado, entendendo do hebraico e tudo mais, mas ele foi estudado, ele é doutor em teologia, em uma universidade que não acreditava muito que Deus falasse hoje. Aquilo deixou ele em crise, então ele pediu: Deus, o Senhor fala ainda hoje, me ajude, Deus. Professor de um seminário muito tradicional, muito referente lá nos Estados Unidos. E começou a orar a Deus, porque diziam para ele aprendeu que Deus só falava através da Bíblia, e não falava mais audivelmente de jeito maneira, em hipótese alguma. Mas ele está buscando a Deus, quer a experiência com Deus, quer a direção de Deus. Aí ele está no gabinete lá da reitoria, entra um aluno bonito, bem engravatado: professor, preciso falar com o senhor um minutinho. Ele sabia que não, esse minutinho tornar-se-ia aí quase 1 hora, porque ele certamente, o aluno, precisaria de mais tempo, dando ali uma justificativa, porque não ia ainda apresentar o artigo teológico que ele tinha para trabalho. Mas quando esse aluno entra no gabinete do Jacques Deere, né, pastor também, quando senta, a pessoa ali, o aluno, desaparece. E quando desaparece, na ausência daquele aluno, ele vê uma palavra: pornografia. Ele se assusta, pisca os olhos, coloca a mão nos olhos, mas o aluno não está ali. Ele pergunta: o que você quer? Daí começa a conversar. Daqui a pouco, novamente, a pessoa desaparece, e no lugar da pessoa tem a palavra pornografia. Ele pensa consigo: será que estou com problemas de memória, alguma coisa, de visão? Será que é verdade que Deus está falando para mim? Será que Deus está falando a revelação para mim, dando conhecimento para mim a respeito desse aluno? Ele continua então falando, mas pensando. Aí ele pensa consigo: o que eu vou falar para ele? Se eu vou falar para ele, e se for mentira? Ele ficou em crise. Se for mentira minha, problema da minha cabeça, ele vai sair daqui, vai falar com o reitor-chefe, e eu vou ser submetido. O que é isso? Não, eu não vou fazer isso. De repente, novamente, o aluno desaparece, só que essa palavra pornografia começa a piscar. Aí ele repensa: é melhor agradar a Deus do que homem. Eu vou falar com ele. Se o reitor me chamar, se for mentira, eu prefiro agradar a Deus. Ele ficou em crise. Mas ele falou: jovem, por acaso você está tendo algum problema com pornografia? O aluno desmantelou, curvou a fronte, e ali foram horas de confissão. Até que ele disse assim: olha, Jacques Deere falou para o aluno: não estou aqui para te acusar, mas eu estou tendo uma revelação. Deus está me falando, está me mostrando, e Deus quer te ajudar. Deus não quer te acusar. Se você quer, você pode sair dessa. O rapaz se formou, saiu daquela e tornou-se um pastor de referência lá nos Estados Unidos. Aí ele conta também, esse livro,
a história de Mirta Vandenberg, uma jovem que ficou órfã de pai e mãe aos 8 anos, foi sendo criada de família aqui e acolá. Quando tornou-se moça, foi ser cuidadora de um grande empresário. Mas de repente lá, cuidando do empresário, como cuidadora, né? O filho mais velho desse empresário era alcoólatra, força ela, estupra ela. E agora? Fica grávida. Não queria aceitar aquilo de jeito de maneira. Pensou o seguinte: vou falar com alguns médicos aí para abortar. E foi em busca dessa ação. Nenhum médico quis fazer o aborto dela. Então ela pensou consigo: só tem uma única solução: me suicidar. Aí ela pensou, maquinou, foi para um lugarzinho com corda e tudo mais, jogou a corda, colocou no pescoço. Quando fosse atirar, ouviu a voz de Deus: filha, não faça isso. Isso é coisa da minha cabeça. Isso não é meu, não é para mim. Aí novamente, ela tomou a decisão definitiva de tirar a vida. Ouviu novamente a voz: filha, não faça isto. Isto é para minha alegria. Em inglês, alegria é joy. É Deus que está me falando. O que ela fez? A criança nasceu e ela pensou que seria naquela gravidez uma menina. E o que foi que aconteceu? Ela ficou chateada porque nasceu um menino. Ela colocou o nome desse menino de James Robinson. E James Robinson, com 9 anos, para ajudar dentro de casa, era ele e a mãe, a Mirta, foi trabalhar numa indústria de 200 homens que só falavam pornografia, só coisas ruins das esposas. E esse menino é tomado pela unção de Deus, no poder do Espírito Santo, e começa a falar do Evangelho de Jesus, de santidade, e aqueles 200 homens não resistem ao poder de Deus, começam a ouvir agora a verdade, dobram os joelhos e dizem: Deus, muda a nossa vida. E James Robinson tornou-se um pregador nos Estados Unidos, como é hoje o R.R. Soares, aqui no Brasil. É isso que acontece quando você começa a compreender a voz de Deus. E Deus nos fala, queridos, em todos os instantes, em todas as áreas. Eu me lembro perfeitamente, quando a gente morava na Travessa Bambuí, era 10 para as 7 da manhã. Eu estou lá em casa, chega um senhor já de idade, com um documento na mão, e conta a história que ele não conseguia dormir até as 4 da manhã. Até as 3, leu a Bíblia. Mas esse homem, antes desse fato, foram 90 dias, me pegava de manhã e me colocava lá em casa às 5, 6, 7 horas da tarde. Eu precisava ouvir dele seus desabafos, ouvir suas queixas, porque ele aceitou Jesus e queria ter uma vida moldada e mudada, transformada para Jesus. Ele tinha muitas amantes, e nessas amantes ele tinha uma amante ali em Cascavel, que tinha um filho naquela época de 17 anos, mas ele estava inquieto, incomodado. Ele precisava falar e confessar para sua esposa, que já estava casado mais de 30 anos, só que era um segredo dele, do filho dele lá de Cascavel e da amante dele. Então eu saía e ouvia e dava direção a respeito da palavra de Deus. E eu em casa estava orando a Deus: Senhor, dá uma direção para nós, Senhor. Eu preciso, meus filhos estão crescendo, passando a adolescência, vão namorar, vão casar, alguma coisa assim. Eu dependo do Senhor, Deus. O Senhor sabe que eu saí lá do banco, o Senhor sabe, Deus. Alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Esse homem leu a Bíblia até as 3 horas da manhã, e de repente, quando foi dormir, quase 13h15, 13h20 por ali, ouviu uma voz: dá um terreno para o meu filho, o meu servo, o pastor Valdir. Não viu ninguém no quarto. Isso é coisa da minha cabeça. Estou caminhando muito com esse homem, já fazem 90 dias. Quando chegou ali mais ou menos 20 para as 4 da manhã, novamente ouviu essa voz. Possível, é coisa da minha cabeça. Tomou um banho gelado, queria dormir. 4 da manhã, ele contou isso para mim, contou isso para os nossos filhos. Ele ouviu a voz, só que de uma ordem mais forte:
com muita autoridade: estou lhe ordenando, dá um terreno para o meu filho, o meu servo, pastor Valdir. Ele acorda: Deus, é o Senhor que está falando comigo? Tá bom, eu vou dar, mas por favor, me deixa dormir. Ele conta essa história e estava levando naquela manhã a escritura dele para a gente ir lá no cartório. Ele pagou toda a escritura para passar para o meu nome. É aquele terreno onde um pedaço de terra seria para Karen, para o Daniel e para o Rodrigo. Aí os irmãos se acertaram. O Rodrigo comprou um apartamento aqui, o Daniel construiu lá e a Karen cedeu para os 2 irmãos. Então aí, gente, esse é nosso Deus. Ele vem, fala, te direciona, você enfrenta uma crise, mas vem acompanhado de paz. Esse é o nosso Deus. Eu me lembro quando nós reformamos a nossa casa também. Estava eu, o Rodrigo, estava comigo lá em Curitiba. Deus me falou: ligue para fulano num outro estado, só ore. 5:50 da tarde. Estava numa outra casa, eu pedi licença, me cederam o telefone, eu liguei: fulano, Deus me mandou orar por você agora. Era 5:06, a pessoa diz assim: é verdade, chora, vocês já conhecem a história, né? Chora, diz: é verdade. Eu pergunto: o que é verdade? Ele indaga: pastor, você está onde? Eu estou em Curitiba. Tem alguém em Foz do Iguaçu? Tem minha esposa, o filho do meio, o Daniel, e a caçula, que é a Karen. Liguei a manhã toda por lá, nada, e meio-dia, nada, em casa, vim para a minha indústria, nada, e é verdade. Por que é verdade? Antes me passe a sua conta corrente. Passei. Sabe o que é, pastor? Ele não sabia, esse homem não sabia, que já fazia 90 dias, que deu uma chuva de granizo aqui em Foz. A casa lá, a gente morava, era 6x8, de madeira, coberta com telha 4 milímetros. Deu granizo, estourou tudo, eu coloquei um toldo preto lá em casa e após 90 dias, levei o Rodrigo e o Ronaldo, fomos pregar, cuidar do reino do Pai, das coisas do Pai, buscando em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Tivemos ali em Morretes, Guaratuba, Matinhos, Antonina, Paranaguá, também em Santa Catarina, e na volta, já fazia 15 dias, aí esse empresário diz assim: pastor, só te vi 4 vezes, não tenho intimidade contigo. Eu peguei o telefone do senhor, porque o senhor pregou naquela igreja, eu sou separado, falei com a minha ex-esposa, me deu o telefone, e estou ligando que quando saí da fazenda, e ouvi a voz. 100 metros depois, ouvi novamente a voz. Liguei o dia inteiro aqui. Liguei da indústria, de casa, à tarde da indústria. Eu disse agora: aquilo que eu ouvi lá na fazenda é coisa da minha cabeça. Não tenho amizade com esse homem, mal conheço esse pastor, mas eu ouvi uma voz, pastor. A voz era uma ordem para mandar o dízimo da colheita da fazenda do arroz para o senhor. Não sei o que está precisando, passando. E nós, daí você sabe a história, não compramos Eternite de 4 milímetros, fizemos a casa que está lá. Esse é nosso Deus, gente. Esse é teu Deus, esse é o nosso Deus que nós cultuamos. Ele fala-nos, podemos confrontar uma crise, mas sempre vem acompanhado de paz. A grande pergunta nesta noite, que Deus trouxe você aqui agora: o que você tem ouvido de Deus? O que você tem escutado nessa circunstância que Foz do Iguaçu, Paraná, o Brasil está vivendo? Eu acredito que Deus nos dá sempre uma palavra para cada ano. Está chegando sobre a sua vida. Foi Deus que falou para nós, falou para a igreja: um renovo. Renovo na saúde, no amor, nas finanças, nos estudos. Um renovo. A unção do poder do avivamento. Amém? Segundo lugar, olha que eu aprendo aqui, olha que Deus me falou grandemente. Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer, que não podiam ser vistas. Noé obedeceu. Não adianta você só ouvir Deus. Não adianta só você ler a palavra de Deus e não ouvir os mandamentos dele, não vivenciar, não praticar. Você precisa ouvir Deus e obedecer, só que obedecer tem um detalhe. Obedecer é uma questão de escolha. Quando você ouve a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, entende o recado de Deus, os princípios do mandamento de Deus, você escolhe: agora vou caminhar com Deus. Você toma uma decisão, custe que custar, vou viver para Deus. Em terceiro lugar,
eu tenho que tomar uma atitude. E foi essa atitude que Noé tomou. Ele ouviu as coisas de Deus, os avisos de Deus, e ele começou a obedecer. Pensem, gente, construir aquela barca, aquela embarcação, aquela arca, que não havia o que? Motosserra, não havia prego, amarrado, tudo mais, o que é a tecnologia de hoje. Tinha que passar bitume. E olha, não foi somente para ele, os seus filhos, esposa e noras, para aqueles animais, mas ele estava lá fazendo. Vocês vão ler no livro de Gênesis que o povo era sarcástico para com ele, com a família dele, zombavam deles, faziam bullying. Olha, não olhe para Noé, ele ficou lelé da cuca. Olha para a esposa dele, para os seus filhos, e não, olha só. E essa construção não levou nem um mês, nem um ano, levaram décadas. Nenhuma possibilidade, expectativa de fazer, e não sabendo o que ia acontecer, nem chuva havia naquela época, gente. Não é coisa absurda isso? Mas é algo fenomenal, porque Noé ouviu, e Noé obedeceu. Ele escolheu obedecer, ele tomou a decisão de obedecer, e ele então teve atitude. Custe o que custar, a gente vai terminar. Em terceiro lugar, olha o que diz aqui, ó. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Ele construiu. A grande pergunta nesta noite, que vocês estão aqui, nós estamos aqui, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conspirou a nosso favor, é: o que você tem construído para a tua família? Tem jejuado pelos teus filhos, teu cônjuge? Tem colocado eles na presença de Deus? Diz: Deus, o Senhor me ama, né? O Senhor ama também teus amigos, teus parentes. O que você tem construído? Porque eu tenho dito, querido, que um dia, da mesma maneira que no cartão de crédito a fatura chega, as cobranças divinas vão chegar para nós. Agora, é importante você entender o recado de Deus na palavra dele, caminhar dependendo dele, numa vida de santidade, de obediência, uma vida de atitude que o agrade, e o renovo virá. Ele vai entrar com provisão, com direção, com bênção em todas as áreas. Noé construiu essa grande barca. E construir bênçãos para os nossos filhos. O pastor Rodrigo está aqui, depois se quiser vocês podem perguntar para ele, tem liberdade. Quantas crises ele ouviu lá em casa, quantas tentações, mas Deus tem honrado a gente por misericórdia dele. Estamos aí firme, dia após dia, buscando a dependência, compaixão, misericórdia e vivenciando a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor. Queridos, eu não sei o que você está passando ou enfrentando, mas tenha uma disposição de ouvir Deus, tenha um coração de compreender que eu preciso fazer a minha parte, numa atitude, numa decisão, numa escolha, escolher agradar ao Senhor. Eu quero concluir, isso aqui eu poderia falar até meia-noite, gente, nesse desafio de ouvir Deus, de obedecer ao Senhor. Algumas experiências minhas, outras que a gente lê, escuta, né? E Deus nos fala. Não sei quantos, vou falar uma coisa porque já recebi a autorização para falar. Quantos conhecem aqui o Dr. Ayrton Salvati? Conhece? O Dr. Ayrton Salvati teve uma experiência com Jesus muito profunda e queria ter uma vida que agradasse a Deus. Ele escolheu, tomou decisão e tinha atitude. Só que ele não compreendia porque a vida dele não prosperava, não ia para frente. Aí vai numa reunião de oração, num grupinho pequenininho, chega alguém, quando vai colocar a mão dele, né, desse profeta, sobre ele, na cabeça dele, ele recua. Esse profeta recua. Aí ora em línguas e vê então a interpretação. Que no coração do Ayrton Salvati havia uma pendência lá do passado. E por isso que não havia manifestação do poder de Deus nas coisas materiais.
Ele ficou sem entender. Sabe como aquela escritura que Deus falou para Nabucodonosor? Lembra daquela frase? Mene, mene, tekel parsim? Mais ou menos isso. O Ayrton não entendeu nada, aí ele compartilhou com a sobrinha e a outra, né? E foram embora. No dia seguinte, a sobrinha cristã, já de anos, diz assim: tio, eu acho que o senhor vai começar a prosperar, porque eu acordei de madrugada, eu vi, tio, na parede do meu quarto, como chama essas luzes que brilham assim? Cintilante. Aquela luz quando você enxerga no escuro, escrito no escuro, um número de um telefone. Ela anota aquele número de telefone e passa para o tio. Mas ela diz: tio, se o senhor permitir, eu posso ligar para lá? Liga, filha. A sobrinha ligou lá para Guaíra. Ó, eu sou sobrinha do Ayrton Salvati, assim assado, e apareceu um telefone, assim assado. Hoje ele tem uma vida com Deus. Por acaso tem alguma coisa com o Ayrton Salvati? A mulher responde: sim, nós temos uma filha, só que ele não sabe que é pai. Como assim? Que o Ayrton, na sua tempo de mocidade, sai daqui, vai lá para Cascavel, numa noitada, coabita com uma jovem lá uma única vez, ela fica grávida e ele volta para cá, desaparece, e ela não quis mais se envolver com esse Ayrton, porque ela pensava na humildade dela que era para explorar dinheiro. Não, ela cria essa filha, e Ayrton Salvati entra em contato com essa mulher lá de Guaíra e diz que a filha estava agora no Rio de Janeiro, e já era mulher formada, e já era mãe, e Ayrton já era vovó. Eles entram em contato, vêm aqui em Foz, ele paga tudo, vão fazer o exame de DNA, é filha dele mesmo. Estão percebendo como Deus faz, trabalha a nosso favor? Estão percebendo como Deus fala? Estão percebendo como também gera uma crise? Mas estão vendo também que vem a paz e vem a bênção do Senhor. Ela se materializa. Como é que se pode viver isso dia a dia? Em primeiro lugar, para ouvir a voz de Deus, eu anotei umas coisinhas aqui. Submeter a nossa vontade totalmente a Deus. Totalmente a Deus. Eu me lembro do Loren Cunningham, tive a honra de conhecer pessoalmente ele. Ele submetia a vontade dele a Deus. Ele e a Darlane, como se casaram. Eu conheci pessoalmente lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, região ali. Ele ouviu a voz de Deus para pregar o evangelho e ensinar jovens. Uma coisa maluca, mas estava um desejo no coração e a visão de Deus, e Deus tinha falado com ele. Mas aparece um desafio, uma grande tentação. A tia dele, irmã do pai dele, o pai dele tinha falecido, a irmã do pai dele, essa tia, já de idade, nunca teve filhos, muito rica, mandou recado, pagou tudo para ele. Loren, vem aqui na nossa casa. Tinham 3 casas, 3 mansões, né? Foi lá, ele sabia que ele tinha que tomar uma decisão. Sabe qual era a decisão? Ele passou a noite inteira orando, pensando em ouvir Deus, em tomar essa decisão, em escolher e tomar atitude. Que a tia dele queria passar para ele toda a fortuna, toda a herança das empresas, das mansões, que eles já estavam de idade, não tinham filhos, e a única pessoa capaz era ele, Loren, e mais isso, uma conta bancária, uma poupança equivalente hoje com 65 milhões de dólares. Foi uma crise, um desafio. Amanheceu o dia, tomou banho, foi para o café. Tia, muito obrigado, mas eu analisei, orei, eu escolhi, tomei a decisão e a atitude. Eu vou viver o que Deus tem falado para mim. Hoje é a Jucum, Jovens com uma Missão. Tem aqui em Foz, tem ali Cidade Leste, dos 200 e poucos países que existem no mundo. Existe em cada país uma base da Jucum, Jovens com uma Missão. Quem conhece a Jucum aqui, já ouviu falar de Jucum? Jovens com uma Missão. São os jucumeiros. Li 5 vezes aquele livro, de todos os livros aqui no Brasil, li todos. Mas esse eu li, Pode Falar, Senhor, que estou ouvindo. Fantástico esse livro. Então, submeter
vontade totalmente a Deus, a tua vontade. Pedir a Deus que revele todo o pecado que esteja em você, em mim, em nós. Deus, tem algum pecado em mim, Deus? Alguma coisa que está obstaculizando? Nós, maridos, temos que tomar muita atenção, porque a palavra de Deus diz: marido, ame a sua esposa, para que a tua oração não fique obstaculizada. Mulher, esposa, não cutuque teu marido aí, por favor, tá? Então nós temos que amar incondicionalmente, amar, perdoar, algum momento tem que repreender também, né? Amar nossos cônjuges. Então pedir a Deus que revele todo o pecado, se não há raiva, revolta, rancor, outro tipo de pecado, ódio, ressentimentos, orar a Deus: Senhor, traga à minha mente todo tipo de atitude que não tem te agrado. Pedir ao Espírito Santo que dirija a nossa vida, crendo que Ele fará. Às vezes é muito comum, 42 anos de pastoreio, vou fazer. Muitas pessoas, agora mesmo tenho atendido alguém via WhatsApp, está casada, uma mulher, 35 anos, conheço ela, conheço o marido dela. A confissão dela, que quando era moça, e fez um pacto com Deus: Deus, me dá esse homem para mim, que ele torne-se pai dos meus filhos, sejamos casados, eu levo ele para a igreja. Que foi o que aconteceu, que tem acontecido durante esses 33 anos. Ele bate nela e sabe que pediu errado e praticou errado, erroneamente. Era a vontade dela, quando que certamente Deus tinha algo melhor para ela ou não. Deus, eu faço um pacto contigo, me dá ele, caso com ele, temos filhos, depois eu levo ele para a igreja. E foi ao contrário, casou, teve filhos e ela abandonou a igreja. Agora que está querendo voltar para a igreja, voltar à comunhão, lendo a palavra do Senhor. Então pedir ao Espírito Santo que dirija a nossa vida, crendo que Ele o fará. Está lá em Efésios 5. Então nós temos, antes de qualquer atitude, queridos, pedir a direção de Deus. Senhor, é a tua aprovação esse novo serviço? Eu tenho uma pessoa que morava lá em Panambi, mudou-se 2.000 quilômetros de Panambi, está morando lá em Formosa. Tem ligado para mim, se aquilo era vontade de Deus de morar em Formosa. Aí eu pergunto: você orou a Deus antes? É que ele recebeu uma proposta de ser gerente, grande salário, dentro de igreja, foi, e agora lá o gerente está mandando ele embora. Está em crise. Está em crise. Às vezes a gente faz isso, a gente quer a bênção para se comprometer depois, mas nós invertemos valores. Tem que orar a Deus, dá direção, fala como fez Gedeão, fala, dá direção, Deus, confirma, Deus. Eu quero ouvir a tua voz, quero viver a tua palavra. Também é preciso resistir ao inimigo. Como é que você resiste ao inimigo? Como que a gente resiste ao inimigo? Submetendo-se a Deus, a palavra de Deus. Quando a gente se submete à palavra de Deus, eu quero viver a palavra de Deus, eu quero ter uma vida que o agrade. A minha relação com a minha esposa, com meus filhos, com meu sogro, sogra, na igreja, entre irmãos, tenho que amar a Deus, amar a mim, amar o próximo. Eu vou resistindo ao demônio, porque estou me submetendo a essa ordem de Deus, que eu escolhi, que eu tomei a decisão e estou tomando atitude. O que mais? Obedecer às verdades reveladas. Deus trouxe você aqui nesta noite, a mim aqui, nós todos. Eu quero agora encerrar mais uma vez, não precisa abrir, mas aquilo que diz lá em Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa. É interessante, queridos, que a palavra de Deus fala isso, e a psicologia fala isso também. Sabe por quê? Aquilo que nós pensamos vai gerar um sentimento, e o sentimento vai gerar uma emoção, e a emoção uma ação, ação um comportamento um destino. E às vezes nós lutamos para pensar coisas boas, vem aquilo que a psicologia chama de pensamentos intrusivos, são intrusos, ou pensamentos que você luta, mas deixa que ele venha e faça morada.
Nós temos que pensar a palavra de Deus. Pensar a palavra de Deus. Quando algum pensamento quer me assaltar, sabe o que eu faço? Eu leio e falo de cor salteado. Efésios 3:20. Eu leio ou falo de cor salteado. Salmo 91. Eu leio ou falo de cor salteado. Salmo 23. Eu faço parte da Donep, como eu disse. E ali tem um homem que foi pastor. Hoje ele é mais um empresário motivacional. Motivações, ele fala. Ele foi pego com cocaína 7,5 toneladas. Ele foi muçulmano, mas preso. Ele que odiava a Bíblia, pega uma Bíblia, pela primeira vez vai ler, e Deus fala com ele dentro dele. Leia Salmo 23. É linda a história dele, é linda. E Deus o libertou. Hoje está aí, pediu perdão e tem uma nova vida. Quero orar com você. Curva a sua fronte. Como é que você está? A grande pergunta nesta noite: o que você tem ouvido? O que você tem escutado? O que você tem pensado? O que você tem alimentado? O Espírito de Deus está aqui para gerar perdão em tuas entranhas, um renovo em você, renovo para a vida de santidade, para a vida de obediência, encaminhar com esse Deus que Ele diz em Tito 1:2, o Deus que prometeu não pode mentir. Senhor, carecemos da tua graça. Noé não é diferente de nós, mas ele ouviu, Senhor. Ele ouviu teus avisos, ele ouviu teu recado, ele ouviu a tua voz. E ele te obedeceu, Deus. Ele resolveu, ele ousou te obedecer por aquilo que parecia uma loucura insana. Construir aquela imensa embarcação, Deus, num tempo onde não existia chuva, mas ele cria, Deus, ele acreditou, Deus. Ele construiu. Deus, não sei como teus filhos se encontram, mas gera nesta noite uma nova motivação, Deus. Um desafio de ouvir a sua voz, de pagar o preço, Pai, de meditar na tua palavra, de entender que o Senhor traz renovo, Pai. O Senhor traz a descompreensão, que o Senhor tem o melhor para nós, é poderoso para fazer, realizar, materializar, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E abençoa a grande multidão que está vindo para cá, Deus. Novas famílias, nossas vidas, o novo templo que essa igreja vai construir, Deus. Eu creio nisso, Pai. O novo local. E também, Pai, ali a ONG, Pai, as famílias e vidas. Eu oro pedindo a tua bênção nessa cidade. Aqui o prefeito, as autoridades. No Paraná, Ratinho. No Brasil, Bolsonaro. E também, ó Deus, no Conselho de Pastores. A tua palavra diz que devemos orar pelas autoridades. E a tua palavra diz: se eu sei aquilo que devo fazer, não faço, nisso eu peco, Deus. Ajuda-nos a não pecar, Pai. Livra-nos da tentação, Pai, porque a tentação gerada, praticada, afeta a amizade com o Senhor, Deus. O Senhor para de falar. E quando fala, traz juízo e justiça, como aconteceu com Davi, Deus. Livra-nos disso, Pai. Livra-nos do homem mau, da bala perdida, da morte prematura. Livra-nos, ó Deus, da pandemia, da Covid. Que os dias que restam para nós, Pai, no mês de fevereiro, ano 2021, até o dia que o Senhor voltar, sejam, Deus, dias de ouvir a tua voz, dias de te obedecer, Deus. É o dia de construir, em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: Deus é bom. Peraí, vocês não escutaram, só eu estou ouvindo? Deus é bom. Olha para alguém que está ao teu lado: mas você tem que melhorar. Você tem que melhorar. Amém? Deus abençoe. No último tempo, a fé de muitos foi provada, mas a memória que me dá esperança se resume numa palavra: gratidão.
Assim diz o Senhor: eis que farei vir o meu servo,